Muito bem, pessoal, já estamos aqui ao vivo em uma live mais do que especial hoje, né, para todos nós. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o nosso convidado, hoje auxiliar técnico do Lyon, Cláudio Roberto da Silva, o nosso mais conhecido Cláudio Caçapa. Estará conosco daqui a pouquinho para poder bater um papo aqui muito especial e uma live mais especial ainda em decorrência de ser uma live internacional, né? Uma live internacional. O professor Caçapa, que está agora, né, na França, quer dizer, há muito tempo ele já está na França, e daqui a pouquinho ele vai solicitar a sua entrada aqui ao vivo, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar então o nosso bate-papo. Esperando aqui apenas que nós já temos aqui a solicitação aqui do nosso convidado. Um pouquinho, já aceitei aqui o convite, só aguardando aqui o nosso convidado internacional. Salve, salve, professor! Tudo bem? Como é que tá, Davi? Tudo bem e você, Davis? Beleza? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo tranquilo. Estamos te incomodando aí na França, né, menino? Estamos te incomodando aí. É um prazer. Falar de futebol não tem problema. Verdade, verdade. Professor, queria primeiro falar da honra, né, que é realmente para nós aqui do FootClass, né, nós brasileiros que gostamos do futebol, né, conversar com você, né, bater um papo aí super agradável, né, sobre tática, sobre técnica, enfim, né, falar um pouco sobre futebol, né, como você mesmo disse, e fazendo uma saudação aí especial, né, para os nossos acadêmicos aqui do FootClass. Nós estamos já ao vivo nessa quarentena aqui de lives, né? A gente está trazendo aqui para vocês as maiores celebridades aí do mundo do futebol, do direito esportivo, de gestão profissional, e o nosso lema, né, professor, é transformando, né, o FootClass, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol, né? Eu sei que você é um desses adeptos, né, da educação, da importância da educação. Então, mais uma vez, né, pessoal, aqui o pessoal está chegando aqui já em massa aqui para nos acompanhar. Nosso convidado mais do que especial, hoje uma live, diria, internacional, né? Cláudio Roberto da Silva, mais conhecido como Cláudio Caçapa. E vou dizer uma coisa aqui, é natural de Lavras, cidade do meu saudoso pai, né? Eu não sei, Caçapa, se era morador lá no Jardim Floresta, era sua casa lá no Jardim Floresta? Lá em Lavras? Não, minha casa era lá no Cruzeiro do Sul, próximo à rodoviária, bem próximo à rodoviária, mas a minha esposa é do Jardim Floresta. Ah, então é ali mesmo que me falavam, né? Porque a minha tia morava ali também no Jardim Floresta, né? Eu acho que ela morava, sua esposa, na Coronel Alvim Menezes. Isso. E a gente morava ali, eu passava minhas férias ali na rua Comandante Rodrigues, né? Que era muito paralela ali também, né? Então, quando dizia assim, o Caçapa vinha aqui, viu, gente? A gente jogava bola naqueles campinhos ali de cima e de baixo, né? Então, era uma coisa muito especial, né? Por isso que eu acho que é um prazer ainda maior estar conversando aí com você, né, Caçapa? Obrigado aí mais uma vez, viu, pela gentileza aí de nos atender. Eu que agradeço o convite aí de vocês, da FootClass, tá? Dizer que é um prazer falar de futebol com vocês. Estamos aqui abertos à conversa, que seja um papo legal, um papo bem aberto, bem descontraído, né? Que possamos passar aí um ótimo momento e ainda mais tendo parentesco com o lavrense. Isso, com certeza, a live vai ser ainda melhor. E aproveitando, eu já vi aqui que tem gente lá de Lavras que já entrou, mandar um grande abraço lá para todo mundo, para todos os lavrenses, para minha família em especial, um beijão para todo mundo e fique em casa, pessoal. Exatamente, exatamente. Professor, acho que é muito importante a gente também, né, já que a gente está com
acadêmicos aqui, né, pessoas jovens, treinadores de futebol, né, um abraço para o Fabinho aí do Cruzeiro também, que está entrando agora conosco. Contar um pouco da sua história, né, como é que, sua história como ex-atleta, né, como na época atleta de futebol, no futebol brasileiro, depois do futebol internacional, e aí a gente chegar agora, né, na sua atuação como auxiliar técnico aí do Lyon, né? Então, vou contar um pouquinho mesmo que de forma resumida, né, Caçapa, mas contar um pouco da sua história no futebol é legal. Então, minha história como treinador, eu pendurei as minhas chuteiras em 2011 e depois decidi ficar um pouco em casa, né? Isso já estava decidido, ficar um pouco em casa, cuidar da minha família, da minha esposa. Eu tenho um filho, Matheus, de 14 anos hoje, né, que era pequenininho ainda. E depois, né, foram passando o tempo, 1, 2 anos, e aí as pernas já começaram a coçar para querer fazer alguma coisa. E eu fui fazer o CREF, né? Me convidaram para fazer o CREF na época, porque daria para dar treinos em escolinha, e eu fui com alguns amigos. Gostei demais, sabe? Gostei, entusiasmei. E depois que eu acabei tirando o CREF, eu recebi um convite muito especial do Alexandre Galo, que era o diretor das categorias de base da seleção e o treinador da Sub-20, me convidando para ser o treinador da Sub-15 da seleção brasileira. Olha para você ver, eu tinha acabado de tirar o CREF, sei lá, Legal. 3 meses, 6 meses, e eu recebi esse convite, e um convite que não tem como recusar, né? Mas eu pensei, falei, tá, mas eu ainda não fui treinador, né? Mas ele colocou pessoas competentes comigo, que me ajudaram bastante. Eu fiquei 18 meses à frente da Sub-15 do Brasil. Foram meses maravilhosos, onde eu guardo até hoje momentos incríveis que nós passamos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, fomos para lá, ficamos alguns dias em pré-temporadas, vamos dizer assim, com alguns jogos amistosos. E depois, a seleção, eles resolveram mudar todos os treinadores de todas as categorias. Eu fui para o Cruzeiro. Eu saí da seleção, recebi um convite para ser auxiliar técnico do Sub-15, Sub-16 do Cruzeiro, que o treinador era o Alexandre Lemos. E para mim foi muito bom, porque ali revi também companheiros, né, onde jogamos juntos e contra, que estavam trabalhando no Cruzeiro, mas minha passagem pelas categorias do Cruzeiro foram muito breves, porque eu fiquei simplesmente 3 meses, porque o Alexandre Galo aceitou um convite para trabalhar nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, e ele estava sem auxiliar técnico. Só que a minha vontade era de permanecer no Cruzeiro. Mas como eu tenho uma amizade muito forte, muito grande com o Galo, um respeito também, uma admiração muito, muito grande, e ele estava sem, falou, vem para me ajudar. E eu aceitei o convite, fui para a Arábia em 2015, 2016, se eu não me engano, e também lá fiquei apenas 3 meses, porque depois de 3 meses recebi também um telefonema que não tinha como negar, né? O pessoal do Lyon me chamando para voltar, e para voltar para o profissional, né? Se já fosse para a base, eu já pensaria e gostaria também, mas para o profissional não tinha como recusar. E aí foi aí que, em janeiro de 2016, eu desembarquei, dia 1º de janeiro, desembarquei aqui em Lyon para ser o auxiliar técnico, né? Mas cheguei com uma função mais trabalhos individuais, trabalhos de setor, que era o setor defensivo, estava com muitos problemas. E aí cheguei, fiz um trabalho bacana, o clube conseguiu bons resultados, e depois daí eu consegui também mostrar que eu era capaz de fazer outras coisas além de somente ser um treinador de zagueiro. E foi essa, por enquanto, ainda breve, a minha história como treinador. Agora, professor, evidentemente, né, todas essas oportunidades vieram, né, para você em decorrência do que você fez também no futebol como jogador, né?
Então, você podia contar um pouquinho também das suas passagens e falar um pouco das suas características como jogador, porque era realmente, você sempre foi um zagueiro muito diferenciado, né? Porque normalmente aqui no Brasil a gente fala assim, o zagueiro tem que zagueirar, né? O zagueiro tem que chegar firme, tem que fazer muita falta. Isso era exatamente o contrário desse viés, né, professor? Como é que contar um pouquinho também, fazer esse resumo da sua história como atleta, porque para mim, certamente, isso foi o que te credenciou também, né, para a sua oportunidade como auxiliar, enfim, né, aí como treinador. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu comecei, né, em Lavras mesmo, ali pelo Fabril, a Olímpica, jogando também amador pelo São Vicente, o bairro São Vicente, pelo Jardim Floresta, fiz alguns jogos. E depois cheguei ao Atlético Mineiro, né? Fiquei no Atlético Mineiro durante, primeiro, 4 meses nas categorias de base e depois mais 4 anos no profissional. Fui transferido para o Lyon, aqui da França, em 2001. Fiquei no Lyon até 2007 e, graças a Deus, acho que eu cheguei num bom momento, no período onde o Lyon estava crescendo. Depois de 2007, eu fui para o Newcastle da Inglaterra, fiquei 2 temporadas. 2 temporadas. Depois voltei para o Cruzeiro. Joguei no Cruzeiro durante 1 ano e meio. Depois do Cruzeiro, voltei para a França novamente, para o Evian, que era um clube pequeno, modesto, que estava disputando a 2ª divisão e gostariam de subir para a 1ª. E isso aconteceu, nós conseguimos o acesso e fomos campeões da 2ª divisão. E depois eu não cheguei a um acordo para renovar o meu contrato, voltei e terminei a minha carreira no Avaí, em Santa Catarina. Essa foi a minha trajetória no futebol. E o seu estilo de jogo, né, professor? Como é que era o seu estilo aí, né, para quem está entrando aí, para conhecer mais também o Cláudio Caçapa, né? Então, o início foi zagueiro. Né? No início, no Atlético, a gente precisava mostrar o nosso valor, nosso potencial, então era zagueiro, aquele que não brincava, se tivesse que botar a bola para fora, botava com chutão, com bicão, isso, aquilo. E depois eu fui vendo que não era só isso. Eu era capaz de fazer muito mais. Né? Então, alguns treinadores também me ajudaram, que é o caso do Evaldo, o caso do Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Silva, né? Parreira, que me ajudaram também. Né? O Zé Carlos, lá de Lavras também, que me ajudou muito nisso. Me deu muita confiança em dizer, você pode, você é capaz. Né? Então, a partir desse momento, eu pensei, não, eu tenho condições. E algo que eu gostava muito era de antecipar a jogada. Né? Então, que hoje, infelizmente, eu acho que estamos vendo muito pouco. Né? Antecipar, né? Principalmente jogando contra atacantes mais lentos. Né? Então, eu gostava de passar na frente desses atacantes e dar sequência na jogada, que era uma das minhas características, que era de sair lá de trás com aquelas arrancadas. Né? Algumas deram certo, outras não deram, mas isso faz parte do trabalho. Então, acho que as minhas características eram essas. Era sempre visando a bola, mas também se impondo como zagueiro. Perfeito, professor, perfeito. Vamos entrar na nossa pauta específica, né, que a gente já tinha também, né, de certo modo, aí enviado, né, para a gente poder, acho que discutir muito essa experiência sua no futebol francês, né, falar muito sobre futebol europeu, né, que você já tem essa vivência aí de anos e anos, tanto como jogador como treinador, né. E aí a primeira pergunta, né, e agradecendo aqui também, viu, Caçapa, o Pedro Botelho, né, o nosso colaborador lá do FootClass também, né, que fez um aparato aí bem significativo de perguntas, né, de muita qualidade, né. E aí a primeira pergunta é o seguinte, né, Caçapa, o auxiliar, né, de futebol, ele é um profissional que hoje você desempenha isso, né, um auxiliar técnico, e exerce um papel muito importante com relação à estruturação do trabalho, né, realizado pela comissão técnica. Né? Então, muitas ocasiões onde você funciona realmente como interlocutor do atleta para o treinador, né? De modo a facilitar a compreensão das ideias de jogo proposto. Né? E nesse cenário, professor, como é que o senhor se relaciona com os jogadores no cotidiano? É um relacionamento mais próximo, de aconselhamento, inclusive em questões particulares, ou é um relacionamento
um pouco mais técnico, né, e tático, porque realmente o europeu é bem diferente do brasileiro, né? O brasileiro é muito emotivo, o europeu é mais racional. Como é que é essa sua interligação com os jogadores, né? Então, eu sou o auxiliar, né? Eu sou auxiliar técnico hoje. A minha função é muito próxima dos jogadores, até porque o treinador ele não pode se dar esse direito de ter uma relação mais próxima com seus atletas. Então, o auxiliar ele está aqui para isso, né? Para olhar, para observar, para analisar, para ver a dificuldade, ver o porquê que aquele atleta não conseguiu render o esperado, talvez um dia ou um jogo, né? Então, nós, porque tem outros auxiliares aqui também, nós somos 3 auxiliares aqui no Lyon. Então, no meu papel, eu sou brasileiro. E o brasileiro, ele gosta disso, ele gosta do contato, ele gosta do afeto, ele gosta de saber como que está em casa. Eu sou assim, eu gosto de saber como é que está em casa, se o filho chorou muito à noite, se tem algum problema. Porque eu acho que a gente, no futebol, infelizmente, temos muitas críticas. Ah, mas o jogador não está rendendo, o jogador ele não é bom para esse clube, isso, aquilo. Mas a gente nunca passou e pensou parou e pensou que esse atleta pode estar com algum problema em casa. Talvez ele não dormiu bem, talvez ele teve uma discussão com o pai, com a mãe ou com a esposa, entendeu? Talvez ele está sentindo alguma dor que ele não quer dizer porque ele não quer perder o lugar no time. Então, esse é um pouco o meu papel, é minha função também, saber disso e aos poucos, lógico que tem algumas coisas que eu guardo para mim. Entendeu? Tem algumas coisas que são confidenciais, que nem o treinador pode saber, e aí eu guardo para mim. Mas tem outras que eu estou vendo que está atrapalhando o time, que está atrapalhando o rendimento desse atleta, aí eu levo para o treinador, ó, dá uma olhada aqui, uma analisada melhor, esse atleta, eu acho que ele deve estar com algum problema, chama ele para conversa. Então, esse é o papel do auxiliar técnico. Maravilha, muito bom. Professor, estou vendo que você está recebendo um monte de elogio aí nos comentários, né? Isso é muito gratificante mesmo, a gente até ver isso aí, né, com relação ao carinho que as pessoas têm por você. Uma outra pergunta, né, que foi também formulada aqui pelos acadêmicos, é com relação à utilização de aparatos tecnológicos, né, dentro do que hoje, obviamente, no sistema brasileiro já é, e no europeu, acho que as ideias são até muito maiores. Como é que você avalia o uso desses aparatos tecnológicos, desses novos mecanismos, se eles impactam realmente no seu trabalho de forma positiva ou negativa? Eu gosto bastante, mas eu acho que cada um é dentro da sua função. Eu não fui formado nessa área, né? Então eu pego tudo aquilo que é bom para mim, tudo aquilo que eu acho que vai me ajudar e eu pego. Por exemplo, com os zagueiros. A gente tem... eu trabalho muito com os zagueiros, com os laterais, com o volante mais de marcação, isso, aquilo. Então, eu costumo fazer vídeos com eles. Porque o jogador, ele é o mesmo. Ele é igual em 1902 e agora 2020. É tudo igual. Se você pegá-lo e dizer, ó, você estava mal posicionado. Nesse lance, você deveria ter feito isso, cortado com a perna direita ou com a perna esquerda. Ele vai dizer para você, não... Lógico que não. Eu estava bem posicionado, eu estava ali, eu estava aqui. Com vídeo hoje, isso é impossível. Então, é o atleta, ó, é você, não sou eu. Olha seu lance, o que você acha que você pode melhorar em cima disso? Entendeu? Então, tudo isso eu acho que é válido para que o atleta venha ainda a evoluir. Sabe? Eu gosto demais, eu trabalho muito, uso muito o vídeo para mostrar para os meus atletas. Professor, o que o senhor trouxe, né, da sua atuação no Brasil, né, para o sistema europeu? O que você podia destacar assim, no seu dia a dia também? O que você procura fazer aquilo que você, obviamente, aprendeu também aqui no Brasil? Não entendi. Você pode reformular a sua pergunta? Não entendi, desculpa. Tá, o que o senhor aprendeu aqui, né, também em termos de futebol brasileiro, né, porque você teve uma passagem vitoriosa aqui no Brasil também, o que você levou, tecnicamente falando e taticamente falando, para o sistema europeu? Você usa um pouco do que o futebol brasileiro faz também no sistema europeu, ou é uma certa, digamos, ou é algo um pouco incompatível, né, falar de sistema brasileiro com o sistema europeu? Não, eu acho que o Brasil, o que ele mais...
o melhor que o brasileiro tem, para mim, é a liberdade. Você precisa dar liberdade para ele. E isso eu falo muito aqui com os atletas, tanto zagueiros, atacantes. Meu amigo, atacante, tá no mano a mano, vai para dentro, cria, tenta. Se perder a bola, vai acontecer o quê? Você vai ter que correr atrás para recuperar, mas tenta. Se passar, você já vai estar... O zagueiro é a mesma coisa. Eu acho que é isso. Eu faço a parte que o treinador me pede, mas coloco um pouquinho também do nosso jeito brasileiro. O nosso jeito brasileiro, com certeza, é a liberdade. É você fazer aquilo que na hora deu vontade de fazer, né? Porque é muito simples, né? Nós treinadores pedimos o lateral, você vai pegar a bola, vai tocar no meia que vai aparecer para esse meia botar lá na ponta. Mas na hora do jogo sabemos que não é tão simples assim. Exato. A linha de passe foi fechada, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que criar, ele vai ter que ter a liberdade de criar. Então, é isso que eu tento falar com os meus jogadores aqui. Bacana, bacana, professor. Ainda a respeito, né, do emprego de tecnologia, né, acho que um dos pontos também muito importantes que a gente percebe no futebol brasileiro, no sistema europeu também, é o tal da análise do desempenho, né, os analistas de desempenho, né, seja pela própria equipe, seja pela equipe adversária, né, e nós sabemos que nessas ocasiões isso vem acompanhado de números, né, de gráficos, às vezes até de difícil interpretação, né? E aí como é que o senhor relaciona, né, esses números, esses indicadores, né, no cotidiano do clube, no dia a dia, né? Você gosta também de trabalhar esses números com os atletas, ou os atletas, inclusive, pedem isso também, né? Porque a gente percebe que existem alguns atletas que até acompanham isso de forma mais próxima. Eu gosto, trabalho, mas pego aquilo que eu acho que é interessante, porque às vezes é muita informação, e quando é muita informação, o atleta ele não consegue digerir todas essas informações. Então, talvez, às vezes, é melhor você pegar uma, duas ou três, onde ele vai conseguir colocar em prática o que você passar para ele, do que você colocar um monte de coisas na cabeça do atleta. Né? Então, eu utilizo, gosto, mas eu gosto de priorizar algumas informações. Perfeito. Professor, então, o senhor falou que tem, quer dizer, o senhor hoje cuida de uma parte que digamos que é mais defensiva, então cada auxiliar técnico, ele cuida de um setor de jogo ou não? Ou é todo mundo junto mesmo e trabalhando com todos os campos? Não, cada um. Hoje nós somos 3. Né? Então, eu fico com a parte defensiva, tem um outro auxiliar que fica com a parte ofensiva e o terceiro que fica com a parte do pessoal do meio campo. Poxa, que legal, muito bacana isso, né? Eu acho que, não sei se no sistema brasileiro se isso é uma realidade, né? Não sei. Depois o pessoal que está aí também, os treinadores aí, se existe essa segmentação também, que é muito interessante, né? Claro que conjugada, né, professor? Provavelmente vocês conversam muito, né, bastante, e sempre em conexão com o treinador principal, com a ideia de jogo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com certeza, porque eu acho que é importante o quê? Porque eu fui zagueiro. Então, nada melhor do que eu dar o palpite ou corrigir o zagueiro a hora que ele errar. Então, e nada melhor também o treinador de atacante dele corrigir e posicionar o seu atacante. Então, aqui é um trabalho, e esse trabalho veio do rugby. O rugby é que tem muito disso, né? Treinadores por linhas. Então, aqui no Lyon, foi a partir de quando eu cheguei, já tinha mais um auxiliar, éramos 2, só que agora trocou o treinador, ele trouxe mais um, agora somos 3. Então, é um trabalho bem legal. O treinador, lógico, é o centro de tudo, até mesmo para trabalhos individuais, ele é o centro. Ó, eu acho que esse jogador está precisando de um pouco mais de saída de bola, ou um pouco mais de passe longo. Estão precisando trabalhar. E aí a gente vai e faz o trabalho que vem também do treinador. Isso não pode ser também a ideia só nossa. Lógico que eu passo para o treinador, ó, eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho individual com esse daqui, nesse setor. E aí o treinador precisa concordar também. Se ele achar que não, para ele tá bom, opa, eu vou na linha do treinador. Perfeito, professor. Professor, falando um pouco mais do Lyon também, né, de todas essas suas passagens aí
como jogador e como auxiliar, né? O Lyon ele ganha muito destaque, né, em decorrência desses últimos anos, em decorrência de um excelente trabalho realizado na categoria de base, né? E na formação de jovens atletas, revelando jogadores de altíssimo nível, né, para o mercado internacional, né? Na seleção, salvo engano, na seleção 2018, né, tínhamos um jogador também do Lyon, né, o Fekir. Isso, né? Então foi, né, campeão do mundo, né? E na sua opinião, né, desses aspectos aí que se diferem dos demais clubes europeus e brasileiros, no que tange a formação do atleta de base, né? Qual que é a sua experiência, né? E se a gente puder traçar algumas distinções sobre o modo de agir na categoria de base brasileira e na categoria de base que você percebe aí no futebol europeu. Então, o Lyon, ele já é há alguns anos aí, eu não sei te dizer quantos anos já consecutivos, o melhor clube formador aqui da França. Tá? Ele é o melhor clube formador. Eu acho que o Lyon ele tem algo que eu acho que é bacana, é o amor pelo clube. Isso eu acho algo bem legal. É o amor pelo clube. Então, normalmente todos os times do Lyon tem sempre um lyonnais, um jogador que nasceu, cresceu aqui em Lyon. Sabe? Então, e o Lyon faz desde os pequenininhos. Então, ele faz uma base desde lá do sub-7, sub-8, e essa turma vem subindo e se conhecem perfeitamente, né? Então, e também os valores do clube. Nós não podemos esquecer, independente se é um grande jogador, independente se vai ser, mas os valores do clube são importantes, né? O jogador ele não pode estar acima do clube. E isso aqui o Lyon deixa bem claro. E é lógico que o jogador hoje, para conseguir jogar no Lyon, a primeira característica que tem que sair é a qualidade técnica. Hoje, Perfeito. Com certeza, o Lyon quer jogadores técnicos, principalmente nas categorias de base. Perfeito. Professor, a gente tem alguns atletas aí de base também aqui no Brasil, né? O meu filho, inclusive, né, com 14 anos, ele teve que escolher, né, um pouco mais pelo estudo, né? Porque ele estuda hoje no colégio italiano, né? Então a perspectiva dele é realmente jogar fora, né? E aqui no Brasil a gente muitas vezes vê que o atleta tem que escolher entre o estudo e o futebol, né? Como é que é na França essa equação entre estudo e prática esportiva com esses jovens atletas, né? Que você fala aí que começa desde o 7, né? E aí formando os atletas de base. É a mesma coisa. Eles dão uma ênfase muito grande pelo ser humano, o cidadão. Primeiro, nós não sabemos, nós não podemos botar nossa mão no fogo para dizer, apontar esse ou aquele, eles vão conseguir ser jogadores profissionais. Então, aqui é sempre cobrado dos atletas a escola. A partir da maioridade, aí o atleta decide se ele quer continuar ou não. Antes disso, eles são obrigados a ir na escola. Professor, esse é um depoimento assim, muito importante, né? Porque provavelmente, em termos, né, de formação, de cognição, de tomada de decisão, isso acaba sendo fundamental. E a gente vê isso muito claramente nesses jovens talentos, né, que surgiram na França, né? Você vê uma qualidade do Mbappé, você vê uma qualidade do Giroud, né? Você percebe assim, a inteligência dos jogadores, né? Não só a qualidade técnica. E às vezes é isso que vai diferenciar muitas vezes um atleta, né, europeu para um atleta brasileiro. Não é isso, pessoal, ou não? Até mesmo nas coletivas, até mesmo na entrevista. Eu acho que o estudo nunca é demais. O estudo nunca é demais. Então, aqui, o estudo é levado a sério. Como eu te falei, até os 18 anos é obrigado. Faltou da escola, não treina. Faltou da escola, não joga. Entendeu? Independente de quem seja. Então, essa é uma característica muito forte. Mas e se o menino for o diferenciado, o craque do time? Mesmo assim, ele não joga? Não tem problema, ele vai ser punido também igual os outros. Poxa, que bacana. E que depoimento muito importante, né, em termos de formação realmente de atleta, né? Pessoal, aqui, né, especialmente no futebol, então, também no futebol francês, né, essas jovens promessas, eles acabam se despontando muito precocemente também, né? Porque eu acho que em termos de qualidade técnica existe essa percepção natural, né?
Com relação à idade, né, que passa a integrar o elenco profissional, o elenco principal, queimando etapas, né, como é que é essa transição que vocês fazem na categoria de base para o elenco profissional realizado aí no Leão, né, para que não haja uma pressão muito grande, porque quando realmente chega no profissional, dentro desse esporte de alto rendimento, de muita exigência, aí realmente nós temos, né, aquelas, às vezes, dificuldades de definição de parâmetros mesmo para isso. Mas como é que vocês fazem essa transição da categoria de base do Leão para o profissional? Quando, mais ou menos o seguinte, como é que vocês veem que ele está preparado para isso? Na verdade, é difícil você saber quando o atleta está preparado, principalmente vindo das categorias de base. Até porque nós só vamos saber se ele está ou não preparado depois de uma sequência de jogos. Porque às vezes você pega um menino de 16, 17 anos, faltou atacante, você coloca o menino ali, ele vai, marca um gol ou 2 gols, aí todo mundo, opa, está pronto. E às vezes não. Entendeu? Então, acho que muito importante é você dar tempo ao tempo. Vou te dar um exemplo aqui agora esse ano. Nós temos um menino de 16 que subiu com 16 anos. É o Ryan Sharkey. Ele subiu com 16 anos, treinando, mostrou que tem sim potencial e o treinador colocou para jogar. Poxa. Fez gols, deu passe, mas ainda não estava pronto para ser titular do Lyon. Então, talvez, treinar para o profissional é uma coisa, você está pronto para jogar uma sequência de jogos é outra coisa. Então, temos que ter muito cuidado até porque um jovem de 16 anos ainda é, no meio dos homens do futebol, um menino. Ele ainda não está formado a 100%. Então, mesmo que nos treinamentos ele consiga mostrar o potencial, ele consiga mostrar que ele tem algo diferente, não quer dizer que ele esteja pronto para aguentar a carga de trabalho que é hoje de um clube profissional como é o Lyon. Então, eu acho que precisamos botar o pé no freio, né? Não tem problema, tem 15, 16, tem qualidade, dá para colocar para treinar com os profissionais? Ok, coloca para treinar. E aos pouquinhos, aí sim, dá uma oportunidade numa Copa, dá uma oportunidade numa pré-temporada, para ver, e aos pouquinhos, com certeza. E todo menino que tem potencial, ele vai conseguir sobressair. Maravilha, professor, maravilha. Mandando um abraço aí, né, para o professor Fábio Lefundes, também, que esteve com a gente aqui, né, treinador de futebol, o Igor, do setorista do Atlético, o grande Neguete, né, companheiro também lá do Caçapa, está aí com a gente, do Anderson Valinhas, o Cadela, está aí te acompanhando também, está te dando moral aí, viu, professor? Só tem turma boa aí, viu, rapaz? Não dá nem para contar mentira, hein? Verdade. Mas muito não bem. Tem mentira, não. Que é sinceridade. Tá certinho. E vambora. Exatamente. Pessoal, mais um assunto da pauta, né? A questão das comissões técnicas, né, fixas do futebol, né? Então a gente vê hoje, né, essas comissões técnicas acabam tendo esse papel, né, muito importante e a gente percebe que no futebol brasileiro existe uma rotatividade muito grande, né, de comissão técnica que não é o modelo adotado na Europa, né, no continente europeu. Então, essa rotatividade, né, de certo modo, ela acaba atrapalhando para os clubes brasileiros e preservando realmente a ideia de jogo, né, do clube europeu. Né? Na sua visão, qual que é a importância dessa comissão fixa, né, dentro do futebol? Como é que você vê isso aqui no Brasil também, né, e aí no sistema europeu? Eu acho importantíssimo. Eu vou te explicar por quê. Principalmente porque aí no Brasil a rotatividade é muito grande. Né? O treinador chega, um mês depois já não está mais. Tá, mas só que ele chegou, ele levou com ele 5, 6, 7 pessoas. O clube teve que mandar embora também 5, 6, 7, porque eles não iam ficar, ia dobrar a comissão. Né? Agora, uma comissão fixa, ela serve para isso. Quando o clube decidiu mudar de treinador, ele sabe que ele tem uma comissão que conhece o trabalho dos atletas, ele sabe que tem uma comissão que conhece a diretoria como que trabalha, entendeu? Então, essa comissão fixa, para mim, eu acho que todos os clubes deveriam ter. Por quê? O clube é o mais importante de tudo isso.
O clube é mais importante do que os atletas, o clube é mais importante do que treinador, comissão. Imagine você tira toda uma comissão técnica e traz tudo novo. Qual é o elo de confiança que a diretoria tem com essa turma que está chegando? E principalmente essa turma que está chegando, eles não conhecem ainda os atletas a 100%, todos. A comissão fixa, sim. Eles conhecem, eles sabem o potencial de cada atleta. Talvez um atleta não conseguiu render com um treinador, mas o da comissão fixa, ele sabe que o atleta tem potencial. Agora, o treinador que chegou, esse cara foi encostado, lógico, às vezes acontece de resgatá-lo, mas às vezes acontece de deixar esse atleta lá. Né? Então, eu acredito muito na comissão técnica fixa. Aqui no Lyon tem uma comissão técnica, por exemplo, um auxiliar, o treinador de goleiros faz parte da comissão, 2 preparadores físicos, tudo faz parte. O treinador mudou, quer vir? Ok. É o que aconteceu agora. Né? O clube mudou de treinador, e aí o treinador, eu quero, mas tem que tirar todo mundo, eu chego com o meu. O presidente disse, não, esse não muda. Você vem, você pode trazer o seu auxiliar, você pode trazer um preparador físico e basta. Então, eu acho que a comissão fixa no futebol brasileiro, eu acho que precisa evoluir. Perfeito, professor, muito bom. Professor, mais um assunto aqui também dos nossos acadêmicos, né? Que é a questão que foi o que você fez, inclusive, né? Que é a transição de atleta para treinador, né? É cada vez mais frequente no futebol brasileiro, internacional também, sendo vários os exemplos, né, de jogadores, né, o Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi, né, na Itália. Você pretende, então, realmente construir essa carreira, né, de treinador profissional, seguir esse rumo, né? E como é que você vê que essa experiência como auxiliar vai te auxiliar nessa construção? E aí a pergunta também, que eu queria muito fazer essa pergunta, né, Cassata, é a questão da ideia de jogo. Qual que é a sua ideia de jogo central hoje, né, hoje em dia, em termos resumidos? Então, hoje nós temos vários ex-jogadores técnicos, né? Tem o Patrick Vieira hoje no Nice, tem o Thierry Henry, que passou pelo Mônaco, que agora está no Montreal. São vários. Né? Eu acho que eu quero também poder, um dia, ter o meu time, eu ser o treinador. Então, estou fazendo de tudo para que um dia isso venha a acontecer. Primeiro, estudando bastante, eu acho que isso é muito importante, é a base de tudo. E o segundo é aprendendo a cada dia mais no dia a dia aqui no Lyon. Hoje, é o 3º treinador que eu trabalho, né? E todos com metodologias diferentes. Olha que engraçado. Uma metodologia de posse de bola, muito agressivo, né? Com pressão alta sempre que der. O outro, um pouco mais, um bloco mais médio, né? A opção dos laterais mais embaixo, deixando os pontas sempre no mano a mano, entendeu? E agora esse 3º, que é uma mescla de tudo isso que eu acabei de falar. Então, o que eu estou fazendo, faço muitas anotações, né? O que eu faria, o que eu não faria, né? Não sou eu que escalo o time. Eu até vi uma pergunta que passou se sou eu que escalo. Eu vi, o zagueiro, né? Não sou eu que escalo. O treinador, do Lucas, às vezes, ele pergunta quem eu acho que deveria jogar, eu dou a minha opinião e ele que decide. Eu dou a minha opinião e ele decide. Né? Então, eu quero sim um dia poder ser treinador. Estou fazendo de tudo para que isso venha a acontecer. Professor, o senhor faltou uma pergunta, não? Faltou alguma coisa? Não, deixa eu ver, ficou aí? Deixa eu ver, eu acho que não. Por enquanto, deixa eu ver aqui. Não, faltou alguma coisa nessa sua última pergunta? Deu falar? Não, com relação à ideia de jogo. A ideia de jogo. Qual que é a sua principal ideia de jogo, resumidamente falando assim? Como é que é o seu estilo de jogo? É posse de bola, é pressão alta. O meu time vai jogar. Eu acho que eu gosto do futebol bonito, eu gosto do futebol jogado. Saindo de trás, com bolas dominadas, entendeu? Isso eu gosto de ver, com triangulações, né, com trabalho técnico bem visto nos jogos, aquele trabalho técnico da semana.
Maravilha, maravilha. Professor, quem que o senhor teve já como treinador, como atleta e como auxiliar? Você pode nominar aí pra gente quem foram os treinadores? Não entendi. Quem foram os treinadores que o senhor já teve como atleta aí na França e como auxiliar técnico? Aqui na França? Isso, na França. Só na França. Na minha época de jogador, é isso? Isso, e depois como auxiliar técnico também. Eu tive o primeiro foi o Jacques Santilly, que depois foi treinador da seleção francesa. Opa. Tive o Paul Le Guen, que ficou 3 anos, fomos campeões 3 anos consecutivos francês. Depois foi o Gérard Houllier, um cara muito inteligente, que trouxe uma dinâmica, que trouxe uma evolução para aquilo que a gente já fazia. Ele, né, o treinador que passou pelo Liverpool, então ele trouxe algo novo para a gente. Isso aqui no Lyon, né? Na Inglaterra eu tive o Keegan, o Shearer também, que foi 2 grandes atacantes do futebol mundial. E a outra... E como auxiliar técnico, né? Quais são os treinadores que passaram? Bruno Genésio, que hoje foi para a China. Depois foi o Silvinho, brasileiro, né, que jogou aí pelo Corinthians, Seleção Brasileira, Barcelona. E agora é o Rudi Garcia, que foi técnico da Roma, do Marseille, e agora está conosco aqui. Que bacana. Fazendo uma pergunta do Neguete aí, do parceiro Neguete, né? Se você acha que o futebol deveria ter treinadores por setor. Falamos disso antes. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito. Eu acho que o futebol ele vai evoluir. Aqui na Europa, muitos clubes trabalham por setor, entendeu? Com treinadores de zagueiros, treinadores para meio-campista, treinadores para atacantes. Eu acredito muito nisso, nessa evolução do futebol. Aqui na Europa já se faz isso bastante. Muito bom, professor. Agora vamos falar um pouco da sua formação também, né? Que você está se licenciando aí, né? Uma pergunta que vai ao encontro disso, né? Desde o início da década passada, né? O UEFA vem instituindo aí o requisito essencial de desempenho, né? Do cargo de treinador, os licenciamentos específicos, né? Aqui no Brasil, por volta de 5 a 6 anos atrás, nós começamos a ter essas notórias mais, né? Essas exigências por parte dos treinadores de formação também. Qual que é a relevância, né, dessa formação e da entidade de desporto também exigir isso dos treinadores para que eles possam exercer as suas atividades? E aí eu encaixaria mais uma pergunta, né? Os treinadores brasileiros têm muita dificuldade, né, por não ter a licença específica, né, para poder treinar nos times europeus, não é isso, professor? É isso mesmo. Infelizmente, ainda o diploma aí da CBF ainda não é válido aqui na Europa. Infelizmente. Mas eu acredito que eles vão chegar num dia, eles vão conseguir. E isso porque é importante para nós, é importante para o treinador brasileiro. E eu quero ver mais treinadores brasileiros aqui na Europa também. E como você disse, eu estou sim terminando a minha formação, o meu diploma, graças a Deus. Parabéns, agora parabéns. No final, agora no mês de maio termino aí, depois de 4 anos, tá? Já tem 4 anos que eu tô nessa peleja. Mas não é porque eu repeti ano não, viu? É porque aqui na França é assim mesmo. Na França é 1 ano para você tirar a licença B, 1 ano para você tirar a licença A e 1 ano para tirar a Pro. Só que da A para Pro, a gente ainda não consegue terminar para você começar a Pro, entendeu? Então você tem que esperar 1 ano para você começar a Pro. Então, hoje, graças a Deus, daqui 1 mês, se Deus quiser, se tudo ocorrer bem, acredito que sim, apresento o meu último trabalho e aí já vou estar formado pela UEFA Pro. Então, acho que isso muito também bom. É grandioso, porque o menino saído aí... Menino que saiu de Lavras, desculpa, né? E hoje fazer uma formação como é a formação francesa, até porque, para quem não conhece, hoje, esse diploma aqui na França, ele é muito rígido, muito rigoroso, né? Então, eu consegui isso, é uma vitória muito grande e também é algo que eu preciso para dar sequência à minha carreira de treinador.
Parabéns, professor, parabéns. Vamos comemorar depois o licenciamento aí, com certeza. Pessoal, tem uma pergunta aqui muito interessante, né, que o pessoal, os acadêmicos fizeram, né, e o Pedro Botelho fez para a gente aqui, que eu achei muito interessante. A questão desse sistema, né, de 3 zagueiros, 3-5-2, 3-4-2, aqui no Brasil, essa ideia de que esse sistema faz a percepção do Brasil que esse sistema é defensivo, que esse sistema é retranqueiro, né? Como é que você tem visto isso aí no sistema europeu que se joga muitas vezes com 3, né, com 3 homens, né, na zaga, e o time é altamente, né, competitivo, ofensivo. É o caso do Atalanta, né, que trabalha com 3 defensores, mas é um dos ataques mais positivos do campeonato italiano, né? Eu acho que é conversa. Dizer que o sistema de 3 zagueiros é defensivo, tudo depende da característica dos jogadores que você coloca. Eu acho que qualquer sistema você pode conseguir fazê-lo defensivo ou ofensivo. 4-4-2 você pode conseguir fazer ele um pouco mais defensivo. Mas como? Eu coloco 2 laterais em cada banda. Então, eu vou ser mais defensivo no 4-4-2. Agora, o 3-5-2, é um sistema que eu gosto. Eu gosto muito desse sistema, mas é um sistema que você precisa dominá-lo por completo, sem nenhuma brecha. Porque se você não dominar esse sistema, se deixar brecha, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele vai te dar trabalho. Eu gosto muito desse sistema com 3 zagueiros, mas não colocando 3 zagueiros de formação. Eu coloco talvez um volante que tenha uma saída de bola melhor, talvez um lateral esquerdo. Nós fazemos isso aqui. Tem o Marçal, que é um lateral esquerdo, que tem uma qualidade muito boa de saída de bola, que é canhoto. Colocamos ele pelo lado esquerdo e colocamos os outros 2 zagueiros. Entendeu? E aí, eu te falo que... Por que eu acho que é conversa quando se diz de 3 zagueiros é defensivo? Porque você... Agora, pode ser defensivo. Você coloca 3 zagueiros pesados, zagueiro, e coloca 2 laterais defensivos. E mais 3 jogadores no meio campo com características defensivas. Aí vira defensivo. Agora, se você colocar 3 zagueiros, um que tem uma saída, ou 2 que tem uma saída melhor, puxando, sendo um lateral, ou sendo um volante que tem uma saída boa, entendeu? E colocando em uma das alas, por exemplo, um atacante. É o que nós fizemos aqui. Nós jogamos com 3 zagueiros às vezes, colocamos um lateral de função e colocamos um atacante na outra. Entendeu? Mas um atacante que consiga fazer, né, essa ida e volta. Porque eu acho que isso é importante. Nesse sistema, os jogadores dos corredores, eles precisam ter um gás a mais. Eles precisam ir e voltar da mesma forma. Entendeu? E depois, os jogadores no meio. Se é um 3-4-3, os 2 jogadores do meio, um com mais pegada e o outro com mais liberdade para sair para o jogo e jogando com 3 atacantes. Então aí, para mim, não é um sistema defensivo. Para mim é um sistema até mesmo muito ofensivo. Porque você já vai estar com 3 atacantes. Você vai estar com um atacante que vai jogar pelo corredor. Então já são 4. Mais um meia que vai chegar também. Você vai chegar lá com pelo menos 5 ou 6 jogadores atacando o adversário. Perfeito. Um bom sistema aí, né? Então já descobrimos, é um 3-5-2 com posse de bola, intensidade, né? Então já descobrimos um pouco aí do esquema tático do professor. E ainda, colocando esse atacante por um lado do corredor, se você achar que não está funcionando, como eu trouxe um lateral esquerdo para dentro para jogar como zagueiro, eu posso mudar o sistema no jogo, sem mudar de peça. Entendeu? Perfeito. Eu adianto esse meu atacante que está pela banda esquerda, volto o meu lateral esquerdo, que é a posição dele, e jogo num 4-4-2 ou num 4-3-3, por exemplo. Perfeito, professor. Professor, tem uma última pergunta aqui, a gente já está chegando aí nos minutinhos finais, né? E é uma pergunta que eu acho que pertence muito a sua característica também como atleta, né? Os defensores hoje, né, tem que ter uma facilidade muito grande com a posse de bola e recebe hoje uma atenção especial, né, com relação ao mercado europeu, né? Quer dizer, o defensor hoje tem que ter um bom passe, tem que ter uma boa saída de bola mesmo, né? Essa valorização, acho que é uma característica própria aí dos últimos anos também no futebol europeu, né?
Então, eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre o quão isso é fundamental realmente hoje, né, no sistema que se pratica hoje no futebol europeu e que vem se praticando também, eu acho que um pouco mais a exigência de qualidade do zagueiro brasileiro, que é o que você tinha, né, Caçapa, na sua vivência também, antecipação, um bom passe, uma boa saída, né? Tudo isso depende daquilo que o treinador quer. Se o treinador é um treinador que não gosta de sair com a bola dominada com o goleiro, a partir do goleiro, que ele vai pegar, se o adversário pressionou, ele vai balançar, ele não precisa de ter o zagueiro técnico, entendeu? Agora, se é um time como o nosso, o Lyon hoje é um time que joga, ele tem que jogar. Mesmo que o adversário venha nos pressionar, nós temos que tentar sair jogando de um jeito ou de outro, entendeu? Então, é fundamental que os zagueiros consigam fazer essa saída de bola. Talvez achar um passe entre linhas, talvez com a condução, porque você conduziu, automaticamente um adversário vai sair na marcação e vai liberar um dos nossos atletas. Então, eu acho que hoje é importantíssimo. Hoje, eu acho que é um dos primeiros requisitos que se olha, mesmo que para mim não seria o primeiro requisito para um zagueiro, hoje estão olhando muito isso, a qualidade de passe dos zagueiros, para que eles sejam contratados. Muito bom. Professor, uma curiosidade aqui também que me mandaram aqui no WhatsApp agora, como é que é ensinar, né, ou enfim, orientar os seus zagueiros para marcar Neymar e Mbappé? Rapaz, não é fácil, viu, cara? Não é fácil. Eu costumo dizer que eles é que decidem. Eles estão com a bola, o zagueiro tem que esperar. Porque se ele dá o bote, ele tira a bola e vai embora. Espera. Não tem solução. É lógico que o Mbappé, se você esperar ele dar o tapa longo, você já não recupera mais. Entendeu? Então, você também tem que dar uma sorte que esses atletas, porque são atletas de alto nível, né? Tem que ter uma sorte que o dia deles eles não estejam tão bem, para que você possa sobressair. Senão, se eles estiverem no dia deles mesmo, não tem como, é impossível. Você pode pegar o melhor zagueiro do mundo, que é impossível pará-los. Que bacana. Pessoal, na sua época de atleta aí no Leão, quem eram os brasileiros que jogaram aí? Eu sei que o Juninho Pernambucano, né? O Nenê também, né? Quem que eram os atletas brasileiros? O Fred. O Fred, verdade. O Fábio Santos, o Cris, Edmilson, Nilmar, Elber. Passaram muitos. Anderson, que jogou no Corinthians, o zagueiro. Muita gente boa. Muita gente boa. Muitos por aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu quero te agradecer demais aí, né? Demais o papo, né? Eu acho que foi um papo assim, sensacional mesmo, né? Passou uma horinha aqui muito rápida, mas queria te agradecer pela generosidade de nos atender mesmo, né? De ter feito um contato bem profissional aí com você, te desejar todo sucesso aí, já te parabenizar, né, pela conquista aí, né? E queria que você deixasse uma mensagem aí pro FootClass, né, para nós aqui brasileiros, e principalmente para aqueles que querem chegar no mercado europeu, seja como treinador, seja como atleta de futebol. Primeiramente, eu que agradeço. Foi um papo bem legal, até achei que passou rápido, que pena, poderíamos até ficar mais, entendeu? Um papo muito aberto, muito legal, vi aqui pessoas também, não deu para responder a todos, já aproveitando e mandando um abraço para todos aí que participaram da live, né? Eu acho que dizer o quê? Continue com esse trabalho que vocês estão fazendo, da FootClass, eu acho que isso, eu também, a partir de agora, vou começar a acompanhar mais, tá? Porque achei bacana, gostei da forma que vocês estão fazendo a live, entendeu? E é lógico para todos os treinadores, auxiliares, é continuar acreditando na visão que eles têm do futebol. Continue acreditando. E é lógico, estudando, buscando novas coisas, buscando coisas boas, interessantes, porque eu acho que todos nós temos para dar e para receber também. Muito bom. Professor, né, então, mais uma vez aqui te agradeço. A nossa live vai ficar 24 horas, né, disponível no Instagram, e depois ele sai também e sobe para o nosso canal no YouTube, né? Então, quem quiser depois assistir o professor Cláudio Caçapa aí, que tudo aquilo que ele nos ensinou vai estar disponível lá na nossa plataforma, né? E queria que você fosse o nosso padrinho aí na França do FootClass. Você aceita?
Pode deixar, já está apadrinhado. Que bom, obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, viu? Mais uma vez te agradeço demais e viva o Brasil, viva a França, mas viva Lavras também, viu? Eita, minha cidade querida. E aproveitar aqui e já mandar um recadinho para todo mundo aí, ó. Pessoal, nós não falamos o coronavírus aí, fiquem em casa porque é muito sério, é muito grave. Hoje aqui na França, quase 22 mil pessoas morreram, perderam a vida, entendeu? Eu estou há praticamente 5 semanas trancado em casa, tá? Então, levem a sério mesmo, porque isso não é brincadeira, ok? Fiquem em casa. Perfeito. Mensagem ok. Professor, obrigado mais uma vez. Fique com Deus aí. Com Deus também. Abraço em todos. Um abraço, pessoal. Valeu.